que é apaixonado, ele contagia outras pessoas. Sabe, se você fala de algo que você gosta para outra pessoa, essa pessoa vai despertar o interesse. Por quê? Porque você fala com tanto amor, com tanta paixão. Ele fala: eu preciso conhecer isso aqui. Jesus era alguém assim. Ele falava das coisas do reino, ele falava do Pai com tanta paixão, que todos que andavam no caminho dele queriam seguir ele, queriam estar com ele. E eles entregaram as suas vidas para isso. E eu quero falar para você, ei você, nós precisamos viver uma vida que vale a pena ser vivida. Fala para o seu irmão: tenha uma vida que vale a pena ser vivida. Sabe, tem um filme que chama o Resgate do Soldado Ryan. Quantos aqui já assistiram esse filme? E a história desse filme é o seguinte: esse soldado, com mais acho que 2 ou 3 irmãos, vai para uma guerra, e a sua mãe fica sozinha, porque todos os seus filhos foram para a guerra. E esse pelotão que foi para a guerra com essa família, ele é atacado, e praticamente todos morrem. E aí, lá no quartel, tem um general que se levanta e fala o seguinte: olha, para que essa mãe não perca todos os seus filhos, nós vamos lá resgatar os soldados. Então, eles levam um grande pelotão de soldados para resgatar esses irmãos. Para quê? Para que a mãe dele não fique órfã, viúva, não fique sozinha. E aí então esses soldados, eles vão para a guerra simplesmente para resgatar esses homens. Durante a trajetória, durante o filme, muitos desses soldados começam a morrer. E aí restam poucos soldados, e esses poucos soldados encontram o soldado Ryan. E só encontra ele, porque os seus irmãos já tinham morrido. Só que quando o soldado Ryan é encontrado, o general recebe um tiro, e os soldados que estavam ali, todos morrem. O único que fica vivo é o soldado Ryan. E aí o soldado Ryan está com esse general no colo, e o general olha para ele e fala: olha, nós movimentamos todos um quartel só para te buscar. Homens que tinham famílias, homens que a esposa estavam esperando voltar, homens que tinham filhos, todos esses largaram as suas vidas para vir te buscar, e todos eles morreram no caminho. Você vai sair daqui vivo, mas por favor, não viva a sua vida de qualquer jeito. Tenha uma vida que vale a pena viver. E aí esse soldado Ryan, então ele volta para sua família. E a cena final do filme é ele com a sua mãe, é ele com a sua esposa, é ele com seus filhos, chorando. E ele falava para eles: será que eu vivi uma vida que vale a pena viver? Porque pessoas morreram por mim. Eu só estou vivo porque pessoas morreram por mim. Sabe, essa história tem a ver comigo e com você, porque um dia Jesus deixou a sua glória e Ele se entregou por mim e por você. E deixa eu te fazer uma pergunta: você tem vivido uma vida que vale a pena o sacrifício de Jesus na cruz? Você tem vivido uma vida que é digna do sacrifício do Cordeiro? Ou você tem vivido de qualquer forma? Alguém morreu para que você tivesse vida. Assim como pessoas morreram pelo soldado Ryan, uma pessoa morreu por mim e por você. Então deixa eu te falar uma coisa: eu e você precisamos ter uma vida que vale a pena, uma vida que glorifica o Cordeiro, uma vida que glorifica aquele que morreu por nós. Mateus 25 conta a história das 10 virgens. Eu quero ler essa história junto com você.
Olha o que a Bíblia diz: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram loucas, e outras 5 prudentes. As loucas tomaram as suas lâmpadas, só que não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando-se o noivo, foram tomadas de um sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo. Repete assim comigo: eis o noivo. Saia então ao seu encontro. Então se levantaram aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-vos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Então as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras, ide aos que vendem e comprai. E elas saíram para comprar. Chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram-se as virgens loucas, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que eu não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Sabe, irmãos, a Bíblia fala aqui de 2 tipos de crente, porque virgem na Bíblia não é o ímpio. Toda vez que a Bíblia falar sobre virgem, ele está falando daqueles que são salvos. Então a Bíblia aqui está falando que existem 2 tipos de cristãos. Existe o cristão que é prudente, e existe o cristão que é louco. E qual que é a diferença entre o cristão que é prudente e o cristão que é louco? Porque aqui as 5 virgens prudentes, elas tinham uma lâmpada, só que as loucas também estavam com uma lâmpada. Só que a diferença é que as virgens prudentes, elas tinham com elas azeite. As loucas não tinham azeite com elas. Então, quando a lâmpada acabou, elas não tinham azeite para colocar nessa lâmpada. Por isso que elas não entraram na bodas, por isso que elas não entraram na festa do Cordeiro. Aí você fala: Neto, então quem vai entrar na festa do Cordeiro? É aquele que tem a lâmpada e aquele que tem o azeite. O que isso significa? A lâmpada é aqueles que são salvos, que tem o Espírito Santo morando dentro dele. Mas o azeite é a presença do Espírito manifesta. São aqueles que o fogo não se apaga, são aqueles que são cheios do Espírito. Porque o azeite na Bíblia aponta para o derramar do Espírito. Ou seja, existem 2 tipos de cristãos: aquele que o fogo arde, aquele que é apaixonado, aquele que mantém o fogo aceso, e aquele que simplesmente aceitou Jesus um dia, mas está apagado, a lâmpada está apagada. Só que esse aqui, a Bíblia diz que não vai entrar para a festa do reino. Elas são salvas, mas elas não participarão da festa do reino. Enquanto essa aqui, elas participarão da festa do reino. Eu quero te falar, foi para esse grupo que Jesus te chamou. Jesus não te chamou para ser simplesmente salvo. Jesus tem o interesse que você participa da festa do reino. Mas só participa da festa do reino aqueles que têm o azeite, aqueles que o fogo não apaga, aqueles que são apaixonados pela vinda do Cordeiro. Porque aqueles que são apaixonados se preparam. O texto termina falando: vigiai e orai. Só vigia e ora aqueles que são apaixonados pela vinda do seu amado. Porque aqueles que não são apaixonados, eles se embriagam com outras coisas. Aqueles que não são apaixonados, eles estão olhando para outras coisas. Aqueles que não estão apaixonados, eles estão misturados com as coisas desse mundo. E é como o pastor André falou ontem: nós não somos chamados para ser como o cedro do Líbano, que tem as raízes firmadas nessa terra. Nós somos chamados para ser pé de alface, que quando Jesus vier, rápido nós vamos. Por quê? Porque as nossas raízes não estão nessa terra, as nossas raízes estão no céu. Nós precisamos ser como essas virgens,
que tem a lâmpada acesa, mas somos cheios do Espírito, somos apaixonados, não perdemos tempo com as coisas desse mundo, não perdemos tempo olhando para as coisas desse mundo. Os nossos olhos estão no reino, os nossos olhos estão naquilo que é celestial, naquilo que é eterno. Jonathan Edwards, ele fazia uma oração para a sua igreja, e a oração que ele fazia era: crave, Senhor, os nossos olhos na eternidade. Feche os seus olhos rapidinho, fala assim: Espírito Santo, Espírito Santo, nessa noite, crave os meus olhos na eternidade. Olha para cá, essa oração que Jonathan Edwards fazia para a sua congregação, para o seu povo. Por quê? Porque aqueles que têm olhos na eternidade são aqueles que Jesus vai usar para uma onda de avivamento, sabe? São aqueles que transtornam o mundo, são aqueles que têm algo diferente para mostrar. Por quê? Porque são aqueles que são loucos, apaixonados, inconsequentes. Sabe, irmãos, eu e você, nós somos chamados para ser como esse grupo de mulheres apaixonadas, de homens apaixonados, sabe? E deixa eu te falar algo: você é responsável por manter a chama acesa. Não é o seu pastor, não é o seu líder, não é o seu discipulador. A Bíblia fala que é você que é responsável por manter esse fogo aceso. Sabe, nós aqui geramos ambientes para que isso aconteça, mas eu não tenho o poder de fazer isso por você. Tudo que nós fazemos tem um propósito. Nós não fazemos essa conferência para dar lucro, porque nós não temos lucro, nós só temos prejuízo. Financeiramente falando, só prejuízo. Nós fazemos essa conferência porque não tem nada para fazer e você tem que estar aqui. Não, eu tenho muita coisa para fazer. Eu trabalho, amanhã eu trabalho, segunda eu trabalho, terça eu trabalho, estou terminando a minha pós-graduação, tenho muita coisa para fazer. Então eu não estou aqui, nós não estamos aqui mobilizando isso para você porque nós queremos só entreter jovens. Não, Deus me livre de entreter jovem. Nós estamos aqui porque nós temos um propósito, e o propósito é preparar eu e você para a grande colheita que Jesus vai nos mandar. Esse é o propósito. Deixa eu te falar, os radicais livres não entretêm jovens. Os radicais livres não estão aqui para fazer barulho. Os radicais livres foram levantados para trazer o reino de Deus para essa terra. Lá na sua célula, quer ver mover de Deus? Ore pelo Espírito. Você vai ver, a sua célula vai encher, vai multiplicar. Eu sei que os irmãos tentam fazer coisas para entreter, fazer gincana, vamos fazer a noite da pizza. Isso tudo é joia, continua fazendo. Mas se não tiver o poder de Deus, se não tiver paixão, se não tiver o azeite, de nada adianta. Uma vez um pastor foi procurar o pastor Naor, porque a igreja desse pastor era na praia. E adivinha, nenhum jovem queria ir para o culto, jovens queriam ir para a praia. E aí o pastor falou: Naor, já tentei de tudo, já fiz gincana, noite da pizza, noite da feijoada, noite do filme, noite do pijama, noite não sei o que, e eles não vêm. O pastor Naor olhou para ele e falou o seguinte: irmão, você está fazendo errado. Sabe por quê? Porque o mundo, eles têm muitos mais recursos do que a igreja. Lá na sua célula, se você quer entreter os irmãos da sua célula, você acha que eles vão querer ficar lá? O mundo pode proporcionar entretenimento muito melhor do que o nosso. O mundo tem cantores melhores do que o nosso. O mundo tem decoração melhores do que a nossa. O mundo tem luzes melhores do que a nossa. Mas o pastor Naor virou para esse irmão e falou: mas tem algo que o mundo não tem, que a praia não tem, que nada pode dar para ele, só você. Sabe o que é? É o azeite, é a presença de Deus. Então nós não estamos aqui para entreter jovens, nós estamos aqui para derramar sobre você a presença de Deus, para que você saia daqui cheio do fogo, cheio do Espírito, apaixonado por Jesus. Esse é o nosso propósito aqui com você. Eu quero falar:
faça isso na sua célula, faça isso no seu discipulado. Isso é o que vai gerar vida. E aí você fala: Neto, por que nós precisamos ser então apaixonados? Por que nós precisamos manter esse fogo? Sabe por quê? Primeira coisa, porque a paixão, ela ativa o nosso potencial. Quando nós somos apaixonados por algo, nós damos o nosso melhor para aquilo. Sabe, quando você está apaixonado por alguém ou por alguma coisa, você dá a sua vida por aquilo. Você vê todo casal que começa um namoro, parece dois idiotas. Você olha lá o Instagram, parece dois bobos. Dá até, é perigoso até dar diabetes, de tão doce que o negócio está. Eu te amo, minha vida, eu dou a minha vida por você, eu te amo mais que tudo, mais que a minha mãe, mais que meu pai. Mas por quê? Porque está apaixonado. E aí, porque está apaixonado, ele quer fazer o quê? Ele quer dar o melhor de si para aquela pessoa. E sabe, eu e você, nós precisamos ser apaixonados pelo reino. Porque quando nós somos apaixonados pelo reino, nós damos o nosso melhor para as coisas de Deus. Então, quando nós estamos apaixonados, a paixão ativa o nosso potencial. Você vai ser apaixonado pelo seu propósito. Então você vai dar tudo de si. Para quê? Para que o seu propósito se conclua. Você foi chamado para ser pastor. Então eu te pergunto, o que você está fazendo para ser um pastor? Se você está parado, é porque está faltando paixão. Você não está correndo para o seu propósito. Você foi chamado para ser um advogado. Te pergunto, o que você está fazendo para se tornar um advogado? Não, você está parado. Então por quê? Lhe falta paixão. Porque a paixão, ela nos ativa, ela nos faz ser o melhor e excelente naquilo que nós somos chamados para ser. Mas a paixão, ela também impacta a vida de outras pessoas. Então a paixão, ela é algo contagiante. Eu amo comida japonesa, irmãos. Só que nenhum dos meus discípulos gostavam. Aí eu falei, preciso fazer alguma coisa aqui. Aí a primeira vez eu levei o Paulo para comer, não gostou. Aí eu falei, não, normal, tem que comer mais de uma vez. Aí vamos de novo. Aí foi de novo. Falou, ó, isso aqui já é mais gostosinho. Eu falei, isso, está no caminho certo. Aí começou a gostar. Depois levei o Felipe. Primeira vez, não gostou. Falei, mano, calma, é muito gostoso isso aqui. Agora, sabe por que eles voltaram uma segunda, uma terceira vez? Porque eles viam como eu comia aquilo, com muita paixão. Vocês percebem? Eu sou apaixonado por comer. Se você comer perto de mim, você vai falar, isso aqui é muito bom. Quem come mega lanche perto do Derek vai falar, isso é muito bom. Se você vê um adolescente comendo mega lanche, você vai falar, mano, isso aqui é melhor que McDonald's, que o irmão devora. O cara do mega lanche até mente agora para nós, porque os irmãos acabam com o negócio do cara lá. Uma vez o cara ligou lá falando, tá fechado, não vem não. Mas você percebe, paixão é algo que contagia. Lá na escola, quando eu estudava, tinha uma epidemia, que era o seguinte: quando um do meu grupo começava a namorar, todos queriam namorar. Mas por quê? Porque você viu o cara apaixonado e fala, mano, eu preciso me apaixonar por alguém também. Era assim. Aí quando um terminava, todos terminavam. Aí quando um namorava, todos namoravam. Mas por quê? Paixão é algo que contagia as pessoas. Deixa eu te falar uma coisa. Nós precisamos ser pessoas apaixonadas pelo reino, porque é isso que vai contagiar as pessoas que estão lá fora. Deixa eu te falar uma coisa. Eu sei que
Nós vivemos um evangelho onde as pessoas vêm aqui, elas querem ganhar casa, ganhar carro. Isso é muito bom, mas isso o mundo pode dar para você. Se você trabalhar, você vai ter um carro. Se você trabalhar, você vai ter uma casa. Então deixa eu te falar uma coisa: não é esse testemunho que vai impactar as pessoas lá do mundo. Sabe o que vai impactar as pessoas lá do mundo? É o dia que você testemunhar para ela: olha, eu estou há 2 anos desempregado. Aí ela fala: sério? Fala: sério. Aí ela vai falar para você: mas eu não te vejo triste, não te vejo para baixo, não te vejo desanimado, sempre vejo você sorrindo, alegre, esperançoso. É esse testemunho que vai impactar. Sabe por quê? Casa, carro, isso aí é consequência, mas alegria, paz, felicidade, isso é algo que só no reino de Deus nós temos. Sabe, no reino de Deus é algo que é muito louco, porque no reino de Deus você pode estar no vale da sombra da morte e você está de boa. Já aconteceu muito comigo isso. Eu estava passando pela mesma situação que outros estavam passando e eu estava tranquilo, de boa, e a pessoa lá desesperada. Já aconteceu com você isso? Você encontrar uma pessoa desesperada e você está na mesma situação que ela, aí você fala aqui: mano, eu estou de boa, estou tranquilo. Por quê? Porque essa paz, essa alegria, o mundo não pode dar. O mundo pode dar casa, carro, e nós também ganhamos isso, glória a Deus. Mas o testemunho que impacta é um testemunho daquilo que o Espírito Santo faz nas nossas vidas. Deixa eu te falar uma coisa, e nós precisamos ser pessoas apaixonadas. Você está passando por dificuldade? Seja alguém apaixonado na dificuldade. Você está num momento muito bom da sua vida? Seja alguém apaixonado nesse momento muito bom. A sua paixão não pode mudar pelas suas circunstâncias. Seja alguém apaixonado, e isso vai contagiar as pessoas. Você é jovem, talvez os seus pais ainda não são convertidos. Sabe o que vai converter os seus pais? Não é você pregar o evangelho para eles, não. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala que na sua casa Jesus não tinha honra. Então muitas vezes você vai tentar falar de Jesus para o seu pai: sai para lá, moleque. Isso aí que você está falando é besteira. Mas por quê? A Bíblia fala sobre isso. Nos da casa não tem honra, porque os da casa vê os defeitos, vê as coisas que você faz errado. Ontem eu estava conversando com os irmãos, e aí o irmão falou para mim: eu tenho um irmão aqui da igreja que não respeita, que não admira o discipulador tal, porque vê ele errando. Você acha que ele é o quê? Ele é um anjo? Virou discipulador, virou um anjo? Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Líder, discipulador vai errar. Normal, é homem como você e eu. As pessoas vão errar. E Jesus fala: os da casa não têm honra. Por quê? Porque quando Jesus foi pregar em Nazaré, o que eles viram? Não é filho de Maria, filho de José, não é o carpinteiro, não. O que está falando então? Mas sabe como que você vai impactar os da sua casa? Quando você for alguém apaixonado por Jesus. Tem um testemunho que o chileno Vergara conta, que ele foi abrir a igreja no Paquistão, e nessa igreja tinha um jovem lá, que os pais deles eram muçulmanos, e ele ia escondido para a igreja, porque se os pais soubessem que ele se tornou crente, ele ia morrer. E aí um dia ele chega em casa, o pai dele está chorando. Ele fala: pai, por que você está chorando? Ele falou: porque agora eu acredito que o seu Deus é verdadeiro. E aí o menino olhou assustado, porque ele achava que o pai não sabia que ele ia para a igreja. E ele fala: mas pai, como assim? E ele falou: faz 1 mês que eu coloco veneno de rato na sua comida, e você não morre.
Sabe o que vai impactar os nossos pais? Sabe o que vai impactar os seus amigos no mundo? É quando você se levanta como uma geração que é apaixonada por Jesus, que não se dobra, que não vende a sua vida. Sabe, esse jovem, ele poderia ser morto pelos pais, e ele nunca faltou numa reunião. Ele podia ser morto pelos pais, ele nunca deixou de ir na igreja. Não sei se você já viu o batismo lá no Paquistão, como que é? Eles batizam num rio, que é o mesmo rio do esgoto. E tem irmãos que não querem se batizar aqui porque a água é gelada. E lá, deixa eu falar, não é 1 ou 2 não que se batiza não, irmão, é uma fila. Mas sabe qual que é o problema? O problema não é só água com esgoto. O problema é que eles se batizam na frente de vários muçulmanos, e eles podem morrer por isso. Todos sabem o que está acontecendo no Afeganistão. E o pastor Aloísio ligou para um dos pastores de lá do Afeganistão. Falou: irmão, vem embora. Vem embora, senão você vai morrer. E esse pastor falou: pastor Aloísio, eu não vou embora, eu vou continuar aqui, porque Deus me chamou para esse lugar. Eu não vou embora, eu vou morrer, mas eu não vou embora. É alguém apaixonado que não mede consequências. Sabe qual vai ser o resultado disso? Antes dele morrer, muitas pessoas se converterão pelo testemunho dele. Você jovem, quer marcar os seus pais, os seus tios, a sua família, seja alguém apaixonado. Sabe, uma coisa que o diabo faz conosco, ele fala o seguinte: olha, como que você vai ganhar os seus pais se você vive na igreja? Quantos já ouviu isso aqui? Como você vai ganhar os seus pais se na festa da igreja você está lá no encontro? Na festa dos seus pais você está no encontro. Como que você vai ganhar os seus pais se você nunca está com eles? E o diabo sempre falou isso para mim. E eu sempre virava para o diabo e falava: exatamente por isso que eu vou ganhar meus pais, porque eles vão ver que eu sou um homem de valor, que eu sou um homem de princípio, que eu sou um homem que não negocio estar na presença de Deus. Sabe qual que é o resultado disso? Eu estava ali dentro, agora há pouco. Meu pai me mandou uma mensagem: onde você está, filho? Eu falei: estou na igreja. Aí ele deu risada e falou: você sempre está aí, né? Eu falei: sempre, pai. Aí ele falou: eu tenho muito orgulho de você. Aí ele falou: você vai pregar? Eu falei: vou. Aí ele falou: me manda a palavra depois para me ouvir. Eu falei: mando. Faz 3 meses que eu não vejo meu pai. 3 para mais que eu não vejo. Mas sabe, ele vê uma paixão em mim. Ele fala: eu preciso ter o que esse rapaz tem, eu preciso ter o que meu filho tem. Irmãos, nós precisamos ser pessoas apaixonadas, porque a paixão é que vai contagiar outras pessoas. Quando seus pais verem você, alguém pegando fogo, eles vão falar: eu quero esse fogo que esse moleque tem. Não é o fogo ruim não, sabe? Você fala: aquele adolescente tem um fogo, né? Pelo amor de Deus. Não, não é esse fogo não. Mas é um fogo que é do Espírito, que é de amar Jesus, que é de amar a causa, que é de amar as coisas de Deus. Sabe, irmãos, lá no meu trabalho, as pessoas sabem que eu não negocio as coisas de Deus. Eles sabem disso. Aonde eu vou, eles sabem disso. E eu sou bem sincero com eles. Falo: ó, quando der eu venho, se não der eu não vou vir. É assim.
E até hoje eu não fui mandado embora. Não sei como. É um milagre. Mas tem uma moça lá no meu trabalho que ela não conhece Jesus, mas ela conhece o neto. E ela virou para mim e falou: olha, minha chefe, ela é minha chefe, falou para mim: olha, eu te admiro muito. Admiro muito você, a sua vida. Parabéns pelo seu trabalho. Sabe, irmãos, as pessoas às vezes não conhecem Jesus, mas ela conhece o Cal Wesley, o Ian, o Mateus. E o que nós passamos para essas pessoas? Você fala: a igreja é chata, a igreja é isso. Ou as pessoas veem em você, brilho nos seus olhos, uma paixão, você falando com as coisas da igreja com amor. Paixão, ela é algo que contagia. E Deus quer te levantar como alguém apaixonado nessa noite. Para quê? Para contagiar uma geração. Paixão, ela também mantém as nossas prioridades. Sabe, irmãos, as nossas prioridades, elas estão relacionadas ao amor que nós temos por aquilo. Você é alguém apaixonado, sabe por quê? Porque num feriado, no final de semana, no sábado à noite, você está aqui. Talvez você tinha muita coisa para fazer, mas sua prioridade era estar aqui. Mas adivinha, tem gente que não está aqui. Por quê? Porque a prioridade dele não era estar aqui. A prioridade dele era estar em outros lugares. Mas o que isso mostra? Que ela tem mais paixão por estar em outros lugares do que estar aqui. Perceba isso. A sua paixão vai determinar as suas prioridades. E deixa eu te perguntar, quais são as suas prioridades? É o reino de Deus, o sonho de Deus, o propósito de Deus? Ou é as coisas naturais? Se nós não somos pessoas apaixonadas, nós não vamos colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Em João 3,16, a Bíblia diz assim: Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho, seu único Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sabe uma coisa? O amor do Pai causou a morte do seu Filho. Sabe por quê? Porque quando nós estamos apaixonados, nós vamos pagar um preço pelas nossas paixões. Eu pago um preço pelo Evangelho, você paga um preço pelo Evangelho. O amor de Deus por nós fez causar a morte do seu Filho. Por quê? Porque tinha um preço para resgatar eu e você, e esse preço foi a morte do seu Filho. Sabe por quê? Porque quando nós estamos apaixonados, a paixão ela vai requerer de nós um preço. E eu quero te fazer uma pergunta: até onde você vai pela sua célula? Até onde você vai pelos seus sonhos? Até onde você vai pelo chamado de Deus na sua vida? Porque aqueles que reclamam do preço é porque eles não estão dispostos a pagar. O cara que reclama de estar aqui num sábado à noite é porque ele não está disposto a pagar o preço. Se o cara reclama do propósito de Deus, é porque ele não está disposto a pagar o preço. Mas deixa eu falar uma coisa: a graça foi de graça para nós, mas para Cristo houve um preço, e o preço foi a morte. O seu chamado vai ter um preço. Sabe qual que vai ser o preço do seu chamado? Ezequiel diz: é deixar os seus pais para trás, os bois, as carroças, os seus bens, os seus sonhos para trás. É deixar tudo isso para trás. Esse é o preço do chamado de Deus para as nossas vidas. E a questão é: você está disposto a pagar esse preço? Porque essas são as virgens prudentes, que compraram azeite, esperaram o noivo, pagaram o preço. Por quê? Porque as loucas não tinham azeite. E o que disseram para ela? Vai lá e compra. Sabe, tem muitos de nós que nos últimos dias vão querer comprar, mas vai ser tarde demais.
Sabe aquela história de, quando eu for velho eu vou me converter? Tarde demais. Essas foram as virgens nécias, loucas. Então deixa eu te fazer uma pergunta: qual que é o preço? Até onde você vai por isso? Essa causa que está no seu coração, esse sonho, esse chamado, esse propósito, é algo que faz de você morrer por isso? Porque é esse tipo de pessoa que Deus quer usar. Pessoas que morrem por essa causa. Então eu quero te falar isso: só morre por uma causa quem é cheio de fogo e quem é cheio de paixão. Aí você fala: Neto, por que eu vou morrer por uma causa? Por que eu tenho que morrer por isso? Sabe, irmãos, porque a Bíblia nos mostra que nós estamos diante de uma terceira onda de avivamento. E essa terceira onda, ela tem uma característica. Então olha o que a Bíblia diz em 1 João 5,8. E esses três são os que testificam na terra. Repete assim comigo: o Espírito, a água e o sangue. E esses três são unânimes em um só propósito. Então, a primeira onda do Espírito, a primeira onda do avivamento, acontece em Atos capítulo 2. E essa é conhecida como a onda do Espírito. A Bíblia fala que o Espírito é derramado sobre toda a carne naquele dia. Então essa é a primeira onda de avivamento que nós conhecemos na terra. Como 1 João diz, essas três coisas vão testificar na terra. Então primeiro a onda é a onda do Espírito, que acontece em Atos 2:42. A segunda onda de avivamento é a onda da água. Como o texto diz, primeiro vem o Espírito, depois a água. Neto, qual que foi a onda da água? Foi a reforma protestante. Porque a água na Bíblia fala sobre a palavra de Deus. A água na Bíblia fala sobre aquilo que vai te limpar. E a palavra é aquilo que nos limpa. A palavra é aquilo que nos liberta. Quando nós lemos a palavra, oramos a palavra, nós somos o quê? Libertos, limpos. Você vai ver Jesus falando para os discípulos que nós temos que lavar os pés uns dos outros quando nós nos reunirmos. Aí você fala: então toda vez que a gente se reunir, a gente precisa lavar os pés dos irmãos? Precisa. Mas nós não fazemos isso. Fazemos. Fala: não, eu nunca vi os irmãos com balde, nunca vi ninguém lavar o meu pé. Porque Jesus não está falando de uma maneira literal. Jesus está falando por meio de um significado. Lavar os pés uns dos outros é o que? É você declarar a palavra uns pelos outros. Então a água aponta para a palavra. E o avivamento da reforma protestante foi um avivamento onde trouxe a palavra de Deus de volta para o centro. Porque naqueles dias as pessoas não tinham conhecimento da palavra. E por não ter o conhecimento da palavra, o que estava acontecendo? As pessoas estavam comprando indulgência. Elas precisavam comprar para ser salvas. Besteira. Porque Martinho Lutero olha nas escrituras e fala: a salvação é pela fé. Não precisa comprar para ser salvo. E ali então Martinho Lutero então se levanta, e ali começa uma onda de avivamento. O avivamento da palavra. E essa é a segunda onda que nós vemos durante a história. E a terceira onda, Neto, a terceira onda, ela ainda não aconteceu. Mas nós estamos às portas dessa terceira onda, que é a onda do sangue. Fala para o seu irmão: é a onda do sangue. Neto, e qual que é a onda do sangue? São a onda dos mártires. É a onda daqueles que vão morrer por uma causa. É a onda daqueles que vão morrer por um propósito. É a onda dos apaixonados que morrerão por Cristo. Só que essa terceira onda ainda não aconteceu, mas a Bíblia diz que ela está às portas. Por quê? Porque a Bíblia diz que nos últimos dias haveria uma grande perseguição contra a igreja.
E eu não sei se você está percebendo, mas as coisas estão se alinhando para que isso aconteça. O Afeganistão foi tomado, os cristãos já estão sendo perseguidos. Hoje na França, 80% da população francesa é muçulmana. Esses dias atrás, mulheres estavam sendo perseguidas na rua, na França. Por quê? Porque eles estão invadindo os países europeus. Daqui a pouco isso chega até aqui. E aí essa liberdade que nós temos de cultuar a Deus, de adorar a Deus, de ler, vai terminar. E o que nós vamos fazer quando isso terminar? Vamos ser pessoas apaixonadas, que continuam firmes no propósito, que como aquele pastor que está no Afeganistão, vai permanecer firme, e não importa se a morte bater a porta, ou vamos ser aqueles que vamos se dobrar diante dessas coisas. Essa é a terceira onda do avivamento, é o avivamento dos mártires. E eu quero falar uma coisa: só morre aqueles que são apaixonados por uma causa. Por isso que em nós precisa ter esse fogo, por isso que em nós precisamos do azeite do Espírito, por isso que em nós precisamos ter paixão pelas coisas do Senhor. E essa terceira onda, ela vai acontecer com aqueles que desejam ser enviados. Não vai ser com qualquer pessoa, vai ser com aqueles que querem ser enviados. Mateus 9:37 diz, o louvor pode subir. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os trabalhadores. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Essa palavra aqui, envie, no original significa equibalo. E Jesus usa essa palavra equibalo para duas coisas no Evangelho: para enviar pessoas e para expulsar demônios. Fala, Neto, para expulsar demônios? Toda vez que Jesus expulsava um demônio, ele ordenava equibalo. Por quê? Porque equibalo significa enviar alguém com violência, enviar alguém para sempre, enviar alguém sem que ele olhe para trás. Então quando Jesus expulsa um demônio, ele fala equibalo, ele está falando para o demônio: nunca mais volte aqui. Só que nesse versículo Jesus está falando: envie os trabalhadores. Sabe o que Jesus está falando? Que eles sejam enviados para nunca mais voltar. Que eles sejam enviados e eles não olhem para trás. Que eles sejam enviados de uma forma violenta, mas eles nunca mais vão voltar. E essa é a terceira onda de avivamento. São com aqueles que desejam ser enviados, mas que provavelmente nunca mais vão voltar. São aqueles que vão ser enviados de uma forma violenta para pregar o Evangelho, levar a salvação, e provavelmente nunca mais vão voltar. É com esses que Deus vai fazer uma terceira onda de avivamento. E a Bíblia diz que esse vai ser o último avivamento antes da volta do Cordeiro. Por isso, esses que serão enviados são aqueles que são apaixonados pela vinda do Cordeiro. Sabe, nós cantamos aqui Maranata, mas nós não devemos só cantar Maranata, mas o nosso estilo de vida tem que dizer Maranata. Nesses dias, Jesus quer levantar não só um povo que clama por Maranata, mas um povo que tem um caráter Maranata. E o caráter Maranata são aqueles que não olham para trás. O caráter Maranata são aqueles que vão para a vinda do Cordeiro, são aqueles que apressam a vinda do Cordeiro. Aí você fala: eu não aguento mais, eu quero você, Jesus, eu estou com saudade de você. Então para isso eu vou pregar o Evangelho para minha cidade.
Sabe por quê? Que os apóstolos, eles foram tão violentos no começo da igreja primitiva? Porque eles tinham a esperança de Jesus voltar nos seus dias. Por isso que eles saem pregando o evangelho de uma forma louca. Por quê? Porque eles tinham esperança de apressar a vinda do Cordeiro. Imagina, eles tinham vivido com Jesus, eles estavam com saudades de Jesus, eles estavam com saudades do amado, e eles falavam: eu não quero mais viver sem Jesus, então vamos apressar a vinda do Cordeiro. Como? Vamos entregar a nossa vida por essa causa, vamos pregar o evangelho para toda criatura. E você vê o livro de Atos, os discípulos sendo perseguidos, mortos, mas eles não param, porque há um fogo de paixão dentro deles, para apressar a vinda do Cordeiro. O apóstolo Paulo, ele está ministrando numa cidade, e a Bíblia fala então que se levanta um povo e começa a apedrejar o apóstolo Paulo. E a Bíblia fala que o apóstolo Paulo é dado como morto. Dado como morto. Então aqueles que estavam apedrejando ele vão embora. Mas sabe o que ele faz? Ele se levanta e ele vai para uma outra cidade para pregar o evangelho. Sabe por quê? Eu penso que ele estava lá, todo machucado, todo debilitado, mas ele estava falando assim: eu preciso apressar a vinda do meu amado, eu não posso perder tempo. Equibalo, eu fui enviado, não posso olhar para trás, não posso perder tempo. O que eu estou fazendo com a minha vida? Não vou parar aqui, vou continuar. Sabe, irmãos, é esse caráter que Deus quer levantar em nós. É essa expressão de cristãos que dizem: Senhor, eis-me aqui, equibalo, envia-me a mim. Envia-me a mim, Jesus, sem volta, com violência. Envia-me a mim. Sabe, irmãos, são para esses trabalhadores que são enviados com violência, que são enviados sem direito de retorno, que Jesus quer dar uma grande colheita. São aqueles que colocam a mão no arado e não vão olhar para trás. São aqueles que vão fazer história nessa geração por meio dos radicais livres. São aqueles, irmãos, que não vão olhar para trás. Equibalo. Sabe, irmãos, o pastor Christian falou algo aqui. Ele falou: olha, Neto, eu não fiz muita coisa pelo Neto, fiz alguma coisa ou outra. Mentira. Sabe por quê? Porque o pastor Christian, ele expressa uma vida equibalo. Talvez você não saiba, mas o pastor Christian, ele tinha um irmão que era deficiente, e por 13 anos ele não pôde visitar o irmão dele na clínica de reabilitação. Sabe por quê? Porque durante 13 anos ele estava aqui todo sábado pregando para mim e para você. Às vezes você olha para as pessoas e você não entende o preço que ela pagou para estar aqui. E quando eu olho para o pastor Christian, eu falo, a minha vida foi impactada. Por quê? Porque ele é alguém apaixonado, ele é alguém que foi enviado e não olhou para trás, não tem retorno. É o que Pedro diz: Senhor, para onde nós iremos? Se só Tu tens essas palavras de vida eterna, para onde eu vou? Equibalo. É esse tipo de pessoa que Deus quer levantar essa noite. Nossa conferência tem como nome: Os Campos Estão Brancos. E como eu falei, Deus quer nos dar um grande povo em Itaquera. Mas Deus vai dar esse povo para aqueles que desejam dizer:
equibala. Senhor, envia-me a mim, sem volta. Eu sou alguém apaixonado, eu sou alguém que vou expressar a volta de Jesus. Eu vou ser alguém que quer ter o caráter maranata, um caráter de uma vida que vale a pena viver, uma vida que vai queimar pelo Senhor, uma vida cheia do Espírito, uma vida cheia de paixão, uma vida que não vai olhar para as coisas do mundo, mas que vai ter o foco e os olhos na eternidade pelo Cordeiro. Eu quero convidar você a ficar de pé e a fechar os seus olhos. Feche os seus olhos. Espírito Santo, gera em nós fogo, paixão. Crave nessa noite os nossos olhos na eternidade e levanta em nós uma geração maranata, uma geração equibalo, uma geração que não vai olhar para trás, uma geração que vai pagar o preço, uma geração que não vai medir as consequências pelos seus sonhos, pelo chamado e pelo Evangelho de Deus. Uma geração, assim como os moravianos, que se venderam como escravo, foram para uma ilha para salvar aquele povo. Espírito Santo, gera em nós gemidos, dores de parto. Oh Espírito, feche seus olhos, irmãos, e deixa o Espírito Santo ministrar nesse momento no seu coração. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim.